terminado o tempo do Natal, o tempo do nascimento de Jesus, do início da sua vida, agora nós voltamos ao tempo comum. O tempo do ministério público de Jesus, que caminha no meio da comunidade, que realiza os seus milagres, os sinais, e que anuncia a sua mensagem de salvação e de conversão para todos os corações. E ao iniciarmos este tempo, nós escutamos a voz de João Batista que aponta Jesus e diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esta expressão de João Batista parece bastante comum aos nossos ouvidos, porque em todas as celebrações da Eucaristia, quando se apresenta a hóstia consagrada, que é o próprio corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, a Assembleia diz: Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós e dai-nos a paz. E o sacerdote então, mostrando o pão consagrado, diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pelo fato de nós repetirmos isto com muita frequência, talvez a força destas palavras seja esvaziada aos nossos ouvidos. E a gente não entenda o que de fato significa dizer que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Assim, nós vamos fazer um percurso histórico a respeito do Cordeiro, desde o Antigo Testamento e das religiões pagãs com seus sacrifícios, até o Apocalipse, onde aparece lá o Cordeiro de Deus triunfante. As culturas mais antigas, para adorar a Deus, ou mesmo aos seus falsos deuses, nelas se realizavam sacrifícios. Se pegava uma vítima, às vezes um animal, ou até mesmo um ser humano, e se assassinava aquele animal e colocava-se fogo. Assim se entendia que a ira da divindade era aplacada pela força do sacrifício, pelo sangue que foi oferecido. Era muito comum, sobretudo entre os pagãos, se imolar pessoas, homens e mulheres, à divindade. Mas o nosso Deus, o verdadeiro Deus, nunca quis sacrifícios humanos, conforme a profecia. Eu quis misericórdia e não sacrifício. Conhecimento de Deus no lugar de holocaustos. Assim, ainda lá no livro do Gênesis, nós encontramos a história de Abraão. Deus havia prometido a Abraão, já de idade avançada, um filho, que demorou muito a chegar. Este filho era Isaque. Isaque era então a concretização de tudo aquilo que Deus havia prometido a Abraão. Mas em determinado momento Deus disse a Abraão: Abraão, toma Isaque, o teu filho, e leva até o monte Moriá, e lá você o oferecerá em sacrifício a mim. Desde o primeiro instante, com certeza, o coração daquele pai estava ferido, por saber que ofereceria a Deus o seu único filho, o filho que o próprio Deus lhe havia prometido e enviado. Mas por obediência, então, Abraão pegou o filho, colocou lenha sobre os seus ombros e levou uma tocha de fogo. E Abraão e o filho subiram Moriá, para que lá no alto Isaque fosse sacrificado. No meio do caminho, Isaque perguntou ao pai: Pai, aqui nós temos a lenha e o fogo para o sacrifício. Onde é que está o cordeiro? Abraão
ainda com o coração dilacerado, respondeu: Deus providenciará um cordeiro. A resposta de Abraão, com muita fé, ainda assim era uma resposta doída, porque a princípio o cordeiro era o próprio Isaque. Mas chegado ao alto do monte, colocado o menino sobre o altar e já amarrado entre a lenha, Abraão levantou a mão para desferir um golpe contra Isaque. Mas então, Deus, por meio do seu anjo, disse: Abraão, não faça mal ao seu filho, porque Deus viu a sua obediência. Ao mesmo tempo, ao lado, estava um cordeiro. E este cordeiro, posto ao lado, estava com os chifres presos entre os espinhos. Abraão então ofereceu aquele cordeiro no lugar do próprio filho, conforme o próprio Deus havia ordenado. Isso nos mostra então que Deus não quer a nossa morte, Deus não quer a nossa destruição, mas Ele mesmo providenciou um cordeiro para perdoar os nossos pecados e nos tirar das portas da morte. Mas o Antigo Testamento todo ele ainda foi repleto de muitos sacrifícios. O santuário parecia mais um açougue do que qualquer outra coisa. A gente está acostumado hoje com uma igreja assim, limpinha, arrumadinha, o padre com as roupinhas limpinhas também. Mas antigamente, ser sacerdote era imolar animais, era oferecer animais em sacrifício. O templo tinha cheiro, era de churrasco, porque era carne sendo queimada o tempo inteiro em holocausto a Deus. Entretanto, conforme nos ensina a carta aos Hebreus, é impossível perdoar pecados por meio do derramamento do sangue dos animais. Foi por causa disso que Jesus mesmo veio e se ofereceu em sacrifício por nós. Antigamente, o sumo sacerdote entrava uma vez por ano na festa de Yom Kippur, no lugar mais importante do santuário. E ele entrava com uma bacia com o sangue do cordeiro sacrificado. E ele aspergia o sangue do cordeiro dentro do santuário, pedindo perdão a Deus pelos pecados do povo. Mas Jesus ofereceu um sacrifício suficiente. E ele ofereceu o sacrifício uma única vez. E este sacrifício foi suficiente para toda a eternidade. E ele, por isso, perdoou os pecados dos que tiveram vindo antes, dos seus contemporâneos e também os nossos pecados. Porque o poder do sangue de Jesus ultrapassa limites e barreiras. E quando a gente vem celebrar a Eucaristia, nós recebemos tudo aquilo que Jesus fez por nós. A Santa Missa não é outra coisa que o sacrifício de Jesus. E prestem bastante atenção. A missa não é um sacrifício. Porque a missa não é como aqueles antigos sacrifícios que o tempo inteiro precisavam ser feitos de novos animais. A missa é o único e mesmo irrepetível sacrifício de Jesus. Toda vez que a gente participa da celebração da Eucaristia, nós estamos na mesma ceia que Jesus celebrou com seus discípulos. E nós participamos do mesmo pão e do mesmo cálice. Toda vez que nós celebramos a Eucaristia, nós estamos diante da mesma cruz e da mesma morte que Jesus experimentou. E também estamos diante do mesmo sepulcro vazio e da mesma ressurreição da qual todos nós participamos. E no livro do Apocalipse, isso aparece de modo muito bonito, quando por volta do capítulo 4 aparece o santuário celeste. E neste santuário existe um cordeiro. Este cordeiro está em pé, como que imolado.
Imolação significa sacrifício. Imolação significa coração partido. Ou seja, o cordeiro havia sido assassinado. Mas ele aparece de pé, porque ele está vivo. Na Santa Missa, então, nós dizemos: Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. E estas palavras são acompanhadas de um gesto do sacerdote. Enquanto a assembleia invoca o Cordeiro de Deus, o sacerdote toma a hóstia consagrada, que é o próprio corpo de Cristo, e parte a hóstia consagrada. Este gesto de partir o pão é o mesmo gesto que Jesus fez na Santa Ceia, quando tomou o pão, abençoou, partiu e o entregou a seus discípulos. Mas também é o mesmo gesto que aconteceu na cruz, quando o coração de Jesus foi partido por causa dos nossos pecados. E assim, nós temos uma carne separada de um sangue. Nós temos um sacrifício. O pão, o corpo. O vinho, o sangue. O sacrifício de Cristo diante de nós. Mas não é apenas um sacrifício de morte, mas é sobretudo um sacrifício de ressurreição. Porque, além deste gesto, o sacerdote pega um pedaço da hóstia consagrada e coloca no vinho consagrado. Se a carne e o sangue separados são sinal da morte, a união do corpo e do sangue de Cristo são, portanto, o sinal da sua ressurreição. Então o padre toma a hóstia, agora partida, e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque este Cordeiro partido é o mesmo Cordeiro que está de pé no céu, mas está imolado. Se a missa é tudo isso, muitas vezes nós participamos da celebração da missa com displicência, não prestando atenção nos gestos, no rito que é celebrado. Até mesmo durante a consagração, a gente precisa tocar um sininho para que as pessoas despertem e prestem atenção no que está havendo. Quanto a gente comunga e depois de comungar, começa a conversar dentro da Santa Missa. E assim não vivencia o que de fato está acontecendo e não se dá conta do poder e da eficácia do sangue de Jesus, do sacrifício que Jesus realiza por nós, de estar presente entre nós para nos dar a vida. E isso então nos faz refletir sobre a qualidade da nossa oração, sobre o modo como nós temos vivenciado os mistérios mais profundos da nossa fé. Dizer que Jesus é o Cordeiro de Deus tem toda esta carga profunda. Dizer que Jesus é o Cordeiro de Deus não pode ser para nós apenas uma frase banal com a qual nós nos acostumamos. Dizer que Jesus é o Cordeiro de Deus significa expressar todo o amor que Jesus tem por nós, a ponto de dar a sua vida em nosso lugar, a ponto de se oferecer por nós em sacrifício para nos dar a ressurreição. E quando nós iniciamos o tempo comum com esta afirmação, Jesus é o Cordeiro de Deus, já aqui nós sabemos onde tudo vai chegar. Daqui a pouco nós vamos já estar celebrando a Quaresma, a Semana Santa, a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus. E assim, nós temos o mistério central da nossa fé já anunciado nesta frase: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vivenciemos esta Santa Eucaristia, vivenciemos toda a nossa jornada de fé, de modo que reconheçamos na nossa vida a presença de Jesus
O Cristo que se manifesta no altar também está presente no mundo. Ele está presente nos pobres e nos doentes. Ele está presente nos abandonados e nos desvalidos. Ele está presente nos famintos. Ele está presente nas pessoas de quem nós não gostamos e nas pessoas que não gostam de nós. Conforme ele disse no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, eu estava com fome, eu estava com sede, eu estava nu, eu estava doente, eu estava preso, e vocês cuidaram de mim. A gente vem aqui na missa e vê Jesus na hóstia, para que saindo daqui, a gente o encontre no mundo, nos irmãos e nas irmãs. E assim como a gente tem facilidade de olhar para a hóstia e dizer, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que a gente aprenda a sair daqui e dizer também, Jesus passou por aqui. De fato, os meus pecados são perdoados por Jesus, que o tempo inteiro se encontra comigo nas estradas da vida.